Olá, bom dia. Ele é paraibano, mas adotou Caxias como a cidade do coração. E lá já foi 3 vezes vereador. E agora vai encarar um novo desafio. Vai ser deputado pela primeira vez. Quem veio tomar café comigo essa manhã foi o deputado eleito Adelmo Soares. Bom dia, deputado. Bom dia, Elda. Bom dia. Prazer imenso poder estar com você hoje aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao café e à Assembleia também, com certeza. né? É um novo desafio, mas eu diria que é uma experiência parlamentar que de alguma forma você já vem exercendo, não é isso? A experiência de parlamento municipal, né, a gente já traz, né? Eu fui 3 vezes vereador em Caxias, como você colocou, e isso evidentemente facilita um pouco, né? Sendo que aqui o mundo, a conjuntura é bem mais Foi um treinamento, vamos dizer, por uma coisa. Estágio. Foi um estágio 3 vezes, repetido 3 vezes, isso. Né? Por uma coisa maior, né? Isso. Você se sente preparado, assim? Sim. Através dessa experiência, já dá para dizer, eu estou mais ou menos bom. Porque, além de ser vereador, em Caxias eu tive outras oportunidades, né? Eu fui secretário do Trabalho, eu fui secretário de Esporte, eu fui diretor de hospital. Já fui secretário de Saúde no município de Sítio Novo, aqui no Maranhão. Então a gente tem uma experiência tanto na parte de gestão pública, como também na parte do parlamento. Sim, então, juntando, fui secretário de Estado da Agricultura Familiar, na gestão Flávio Dino, e somando isso, a gente vem para cá com uma bagagem boa. Eu espero que dê tudo certo, que eu consiga honrar e, se Deus quiser, fazer com que a população que votou na gente possa ter orgulho de ter votado. Sempre que eu converso aqui com o deputado, pergunto qual é a sua área de atuação, porque a gente pensa assim, o deputado foi eleito por determinadas obras, por determinado segmento, mas aqui ele tem que exercer uma atividade, vamos dizer, plural. Plural, né? Exato. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo plural, tem aquele nicho que te desperta mais interesse. Qual seria? Bom, eu fui eleito pela bandeira da agricultura familiar, né? A agricultura familiar com um grande apoio da FETAEMA, um grande apoio do movimento do Sem Terra, do MST, e isso vai me canalizar, evidentemente, para uma linha mais para o campo. Embora o campo precise de saúde, de educação, de esporte, ou seja, é absolutamente transversal, de estrada, melhoramento de estradas. Então, assim, como você mesmo colocou, como eu tive experiência em vários nichos, em vários ambientes, a gente vai ficar trabalhando no plural, mas é evidentemente focado no desenvolvimento da agricultura familiar, que eu entendo que só há um desenvolvimento de um estado, de um município, de uma região, se a gente fortalecer o setor primário. Por isso que o nome diz setor primário, agricultura. Vem primeiro, né? Claro, vem primeiro. A gente não vai fazer o segundo ano sem fazer o primário. Tem que fazer o primário. Então, é como atenção básica à saúde. O nome já diz, atenção básica. Se você fortalece a atenção básica no município, você diminui o fluxo para os hospitais. Porque as pessoas imaginam que o hospital ou ambulância é sinônimo de saúde. De saúde, mas né? Não que é para cuidar, não, já é para remediar, no caso. Porque no caso, por exemplo, quem é que entra numa ambulância se não for um doente? Quem é que vai para um hospital se não for um doente? A saúde preventiva, primária, ela está lá na ponta. A mesma coisa é a agricultura. Quem coloca esse café delicioso na mesa da gente é o agricultor familiar. Por isso que tem um ditado que diz, se o homem do campo roça, a gente almoça. Se ele planta, a gente janta. Gostei, como é que é? Se o homem do campo roça, a gente almoça. Se ele planta, a gente janta. E aqui do estado, eles estão roçando e plantando? Estão roçando e plantando. Não é fácil você fazer agricultura familiar. São muitos eixos, são muitas entranças. Você tem que ter um agricultor focado, você tem que ter um técnico de assistência técnica preparado, você tem que ter a regularização fundiária. E esse déficit histórico no Maranhão não foi possível resolver em 3 anos e meio, 4 anos, na primeira gestão do governador Flávio Dino. Ainda mais numa quadra absurdamente difícil que nós passamos a nível nacional, que foi com o impeachment, e isso prejudicou muito. O ministério que ajuda a agricultura familiar era o MDA. Assim que o Temer assumiu, esse ministério sumiu. E ao sumir, ficou muito difícil para a gente, porque a gente perdeu uma referência a nível nacional. E passamos a contar apenas com a boa vontade, a força e o pouco recurso que o governador Flávio Dino tinha. E assim mesmo nós trabalhamos muito. Estou muito feliz por ter feito um trabalho que vai ficar na história, porque a gente pegou uma agricultura familiar que era esquecida, que não existia, para ser hoje protagonista do desenvolvimento do Maranhão.
mesmo assim, essa dificuldade que foi registrada com essa crise financeira, vamos dizer, nesses primeiros, desses primeiros 4 anos da governador Flávio Dino, ela ainda continua um pouquinho, né? A gente está saindo, a gente vai sair, mas a gente ainda está. Com isso, se houver ainda dificuldades nesse processo de desenvolvimento da agricultura familiar? Claro, a dificuldade ela é permanente. Volto a informar, a falar a você. Nós tivemos um governo, Flávio Dino, que quando a gente começou a engrenar, o governo federal saiu. Então nós ficamos na oposição, digamos assim. Sim, né? Verdade. Agora nós estamos na iminência de ir para a oposição de novo ao Bolsonaro. Acho que é nossa sina. É boa, na oposição a gente tem mais vontade de trabalhar. O governador Flávio Dino disse que vai ser bom para a gente contar para os nossos netos como a quadra que a gente pegou para administrar o Estado. Então, assim, a dificuldade ela vai continuar. Eu vejo, e o Flávio disse assim para mim, Adelmo, a nossa sorte, as pessoas dizem que quando chega no fundo do poço, só tem uma saída, subir. Mas então o problema, se sentar e ficar lá. O problema é que não chegou no fundo do poço ainda está caindo. Ah, meu Deus. Não, nós vamos chegar nesse fundo do poço, não é porque eu queira chegar no fundo do poço, já que a ponta de saída, então vamos chegar lá. Mas antes disso nós vamos fazer um intervalinho rapidinho, a gente vai só tomar um cafezinho e volta já já, só um minuto. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa aqui com o deputado eleito Adelmo Soares e a gente estava falando desse tal fundo do poço. A gente só acha que a gente ainda está descendo, né? A gente ainda não chegou lá. A quadra não é muito favorável, né? Nesse primeiro momento que a gente vê aí, por exemplo, essa fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Isso nos deixa preocupados. Então a gente fica nessa ansiedade de ver. O governador Flávio Dino tem observado os passos do governo federal para tomar seu posicionamento em relação ao nosso Estado. Mas eu acredito, pela força que nós temos, pela eleição que o governador teve, elegeu os dois senadores, elegeu 12 deputados federais, a grande maioria aqui da Assembleia, pelo nosso governador, pelo nosso bloco, eu acredito que a gente vai ter muita força política e a força política vai ser revertida em ações, em políticas públicas para a população que tanto precisa. Mesmo assim, o governo precisa dessa referência federal, vamos dizer assim, quando funde o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, de alguma forma não está botando quase 2 setores meio diferentes ou antagonistas para conviverem numa mesma pasta? Olha, isso, um deles não pode sair prejudicado? Eu acho que os dois vão sair prejudicados, né? Porque, olha só, o meio ambiente, até uma vez um repórter, eu vi no Twitter, uma frase que um repórter colocava, muita gente fala que meio ambiente vamos deixar para os nossos netos, que meio ambiente vamos deixar para os nossos netos. E o meio ambiente perguntou que netos vocês vão deixar para o meio ambiente no futuro. Isso. Né? Porque a educação começa em casa, o meio ambiente. Então como é que você pode juntar o meio ambiente com a agricultura? O que é que a agricultura, principalmente o agronegócio, faz? O que é que ele precisa? Ele precisa de área para plantar. Para você plantar em área, o que é que você precisa? Desmatar, devastar. Então são duas coisas, óleo e água. E o que o meio ambiente faz é preservar. Então como é que você vai pegar um que é preservar e o outro que é plantar? Porque o agronegócio, a visão dele, que é importantíssimo, não sou contra o agronegócio, mas a visão dele é a visão de plantar. E para plantar ele precisa de área, e para ter área ele precisa... Ele não pode plantar em cima das árvores. Ele precisa ter os limites também para onde vai expandir. Exato. Né? Exato. E num país onde já não se respeita o meio ambiente, aí você vai juntar 2 secretarias dessas, 2 ministérios desses, é muito complexo. Eu acho, uma vez, eu estava discutindo inclusive com o Marcelo Coelho, nosso secretário de Estado, e ele dizendo, olha, Adelmo, não vai dar certo, porque os conselhos, o mundo lá fora não vai permitir isso. Não vai permitir, né? Mas agora, nessa parece que ele já deu uma recuada. Mas né? nessa equipe de transição, quando ele mostrou as pastas que foram criadas para fazer o estudo, o levantamento, o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, eles já estão numa mesma pasta, quer dizer, na transição já está.
tomara que depois seja desfeito e cada um vá para o seu lado seguindo suas orientações, né? Mas por enquanto... Só para você ter uma ideia, Elda, o governador Flávio Dino criou no Maranhão, e são poucos os estados do Brasil que tem, duas agriculturas. Uma agricultura do agronegócio e a outra agricultura familiar, que você não pode misturar. A agricultura familiar precisa dar condição ao homem do campo a colocar alimentação na nossa mesa, como eu falei anteriormente, e ele precisa ter assistência técnica, regularização fundiária e ação do governo nas políticas públicas. O agronegócio não, é totalmente diferente. As ações do agronegócio levam ao desenvolvimento do PIB, ampliação do PIB para melhorar a renda do nosso estado, mas precisa das duas. Então, e além do mais, aqui tem todo um complexo dos movimentos sociais, enquanto que aqui não tem. Então, se de repente você junta duas secretarias, como dois ministérios, alguém vai ser prejudicado, ou ambos, e principalmente a população. Quando junta dois ministérios, aqui necessariamente teria que juntar as duas secretarias? Não, eu acho que não. Porque eu acredito que aí é que fica mais complexo ainda. Porque imagina juntar Secretaria de Agricultura Familiar, Secretaria de Agricultura, a SAF, a Sagrima e a SEMA juntos. Vai dar um nó. Então eu acredito que o Flávio Dino não vai embarcar nisso. Coitado de quem tiver este nó na mão para desatar, para administrar. Imagina, coitado mesmo. Vai ser uma confusão. Cada um puxando para um lado, né? Cada um puxando para um lado. Agricultura, cada setor puxando para o seu lado, né? Naturalmente, eu acho. A agricultura foi tão forte no governo Flávio Dino que elegeu 2 deputados estaduais. O Márcio Onais, pela Sagrima, exatamente. E eu pela SAF. Você vê a força que foi a agricultura familiar. Pois é. Como nós trabalhamos na agricultura familiar, como estava esquecida a agricultura familiar. Mas é uma política que deve seguir, que deve ter novos caminhos e não retroceder e se amarrar a um outro ministério. Exato, não pode. Até porque, Elda, hoje, o cenário de hoje é nenhuma perspectiva a nível federal. Hoje, evidentemente, que as coisas podem mudar, mas hoje o cenário de não ter nenhuma perspectiva a nível federal. Então não tem sentido juntar, senão não vamos ter perspectiva. Vamos continuar separado, cada um cuidando do seu setor, que vai dar tudo certo como está dando certo. Mas o senhor acredita que, assim, por exemplo, a gente vai iniciar um novo governo, né? O Brasil vai ter um novo presidente, já tem de direito, mas ainda não tem de fato, né? Mas nós vamos ter. Você acredita nessa linha meio separatista? Porque o governador Flávio Dino, ele se posiciona mesmo em posicionamentos fortes contra determinadas ideias que estão sendo lançadas. Pode haver essa separaçãozinha, eu vou dizer assim, tá? Essa separaçãozinha entre o governo estadual e federal nesse nível de atuação? Olha, o governador Flávio Dino tem um posicionamento, mas o nosso grupo, o grupo que o elegeu, o grupo político que o elegeu, quem elegeu foi a população, claro, ele é composto por 16 partidos. Certamente, algum desses partidos vai estar dentro do governo do Bolsonaro. E aí é onde a gente tem essa flexibilidade, tem essa possibilidade, né, de tentar chegar ao governo, participar. Institucionalmente, isso tem que prevalecer, porque ele é presidente do Brasil e o Flávio é o governador do Maranhão. Há que haver um respeito institucional entre os dois, evidentemente. Então eu acredito que a gente vai ter um relacionamento não muito fácil, mas respeitoso em relação às instituições. Até porque a atuação do governador do Maranhão, ela transcende um pouco até o partido, que é um partido pequeno, o PCdoB, que pode até desaparecer nessa reforma, né? Mas ela transcende a isso, né? Ele foi um governador que sempre se posicionou de uma forma muito clara, mesmo quando as coisas não eram favoráveis, Exato. né? Conseguiu eleger dois senadores, né? Fez uma bancada muito forte, foi reeleito pelo mesmo partido que o elegeu da primeira vez. Então, ele tem uma trajetória meio que deve ser respeitada, além da posição dele, não é isso? Claro, porque além da posição dele, da experiência que Flávio tem, por exemplo, há números que evidenciam a sua grande administração. Exatamente. Nós saímos da posição 23ª do IDEB para 13ª, e há uma meta de diminuir para a 10ª posição. 10ª posição. Então, isso é uma referência. Que não pode ser deixado de lado. Qualquer um político do mundo inteiro tem que respeitar isso, né? Vamos acreditar nesse respeito e vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa. Só um minutinho.
volta aqui para o nosso último bloco de conversa com o deputado eleito Adelmo Soares, a gente falando dessa conjuntura nacional. Mas vamos pegar aqui o nosso. Pelo menos aqui nós estamos alinhadinhos, né? Por exemplo, Poder Executivo e Poder Legislativo, de alguma forma, eles trabalham numa harmonia que já vem dessa legislatura que nós estamos, né? Quando tanto o presidente da Assembleia como o governador são do mesmo partido, além de ser do mesmo partido, tem uma certa identidade de ação, isso facilita muito a ação parlamentar, né, deputado? Eu acho que sim. Além disso, da questão partidária, também as ações do governo. O Flávio tem uma visão socialista, uma visão de ajudar quem mais precisa, e todo político quer isso, né? É claro que isso a oposição fica procurando uma agulhazinha no palheiro, porque precisa, sim, de fato, claro, é o papel deles, o né? papel. Mas a grande, ampla maioria da Assembleia sabe que as políticas públicas que foram introduzidas, implantadas pelo governador Flávio Dino, agora serão concretizadas. Você, no primeiro mandato, você institui as políticas públicas e no segundo mandato vai fortalecê-las. Aquelas que deram certo, você permanece, amplia, e aqui não deram, você substitui. Isso é o governo normal, qualquer governo faz isso. E foram muitas políticas que deram certo e algumas políticas que precisam ser reavaliadas, ajustadas. É normal isso, fazer essa meia-culpa, é importante fazer essa meia-culpa, né? E acredito que o governo Flávio Dino não vai ter nenhuma dificuldade na Assembleia, a grande maioria dos deputados aqui foram eleitos na base do governo e a gente vai fazer um grande trabalho. Na agricultura familiar, só para falar lá do seu nicho mesmo, as políticas públicas que foram implantadas, o senhor diria que deram certo, elas precisam de ajuste, elas precisam avançar de alguma forma? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, as políticas que nós implementamos na agricultura familiar, elas deram certo, claro que deram certo. Nós realizamos 17 agritechs, foram uma grande visibilidade da agricultura familiar, digamos assim, a grande baixa da agricultura familiar. Nós entregamos mais de 1.000 kits de irrigação. Nós atendemos 9.000 famílias no programa Mais IDH, que foi efetivamente. Nós implementamos feiras de agricultura familiar em vários municípios. Nós implementamos poços, sistema simplificado de abastecimento de água, estradas vicinais. Enfim, foram políticas que não tinha e que passaram a surgir. A secretaria, eu costumo dizer que ela era pequena quando começou e se tornou gigante. Que bom. É uma secretaria que a gente tinha um espaço reduzidíssimo. Deixa eu esquentar nosso café aqui. Vamos lá. O nosso vice-governador sempre disse que a gente pegou uma folha de papel e transformou numa secretaria protagonista. É uma secretaria... Transformou no caderno inteiro. No caderno de 12 matérias. O caderno de 12 matérias. O cardápio de uma secretaria hoje da agricultura familiar é imenso. As políticas públicas nossas são muito grandes. Nós fizemos um convênio com o BNDES, que está agora na iminência de começar a executar, que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que vai beneficiar aí 184 mil imóveis rurais, 43 milhões de reais. Então, foram investimentos, ações, políticas públicas que nós buscamos no Maranhão, no Brasil e fora do Brasil. Nós tentamos, de todas as formas, viabilizar um convênio com o FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, pela primeira vez. Então, assim, foram políticas públicas que nós consolidamos através de nossas ações. Nós participamos do Fórum Estadual do Secretário de Estado da Agricultura Familiar, no Nordeste inteiro, participava mais de Minas Gerais. De modo que eu fiquei muito satisfeito com nossas ações na agricultura familiar. E ela, como eu disse a você, ela saiu de uma secretaria que não existia para ser protagonista. Nossa situação com relação ao Nordeste é confortável nesse sentido? Pode comer. Eu tomo café enquanto isso. Vamos lá. Nós melhoramos muito. Quando eu assumi a secretaria, eu me lembro que a gente ia para as reuniões com os outros secretários e a gente ficava lá. Quietinho. As pessoas diziam assim, Elda, mas o Maranhão não é norte? E o pessoal que trabalhava com a gente do norte dizia, o Maranhão é nordeste. Ave Maria. Aí a gente usei o método de dizer assim, olha, nós estamos... Porque o Maranhão está de costa para o norte, o Maranhão está de costa para o nordeste. Eu digo, não, o Maranhão não está de... O Maranhão você ficar se perguntando para onde que eu estou de frente, Aí eu né? digo, olha, o Maranhão não está de costa para ninguém. O Maranhão está de costa para o mar. Do lado esquerdo ele tem o nordeste, do lado direito ele tem o norte. Então, quem tiver de políticas públicas para lá, por favor, tragam para a gente. Foi assim que a gente entrava. Quando a gente ia para os ministérios, as pessoas, corre que lá vem um maranhense e vai levar tudo. Tinha que ter boas sacadas para se fazer juntar o grupo, né? Isso. Então, assim, dentro do Nordeste, o cenário do governador Flávio Dino é muito grande, né?
Você pega a educação, nós avançamos. A agricultura familiar, nós conquistamos o nosso espaço. O porto do Itaqui é destaque a nível nacional. Então são políticas que foram fortalecendo e que o governador, né, ampliou ainda mais essa perspectiva. Então, dentro do Nordeste, com o eixo Nordeste, regionalizando assim, o Maranhão tem com certeza um destaque especial. Eu tô vendo que o senhor é muito apaixonado mesmo por agricultura, né? Mesmo aqui dentro da Assembleia, eu estou sentindo que sua bandeira de luta vai continuar para esse lado aí. É porque eu sou muito evangélico, muito católico, né? Participo muito da igreja. E sempre fui, minha vida inteira foi assim. Mas nesses 3 anos e meio, os abraços que eu recebi das pessoas que tanto precisam, que olhava para um secretário imaginando que ele era um ser de outro. Um degrau acima. Um degrau acima. E a gente chegou, brincou, sentou, discutiu, debateu, ajudou centenas de famílias. Isso enriqueceu espiritualmente muito a gente. Isso encantou mais ainda. E se eu te disser que a minha formação é odontologia... Não acredito, é mesmo? Pois é, odontologia. Então, você imagina não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver. Fez o curso errado, deputado. Mas o curso é a vida. O principal curso fez da a gente. faculdade de um jeito e a vida está ensinando de outra, né? Uma outra questão, só um pouquinho antes de terminar, o senhor entra aqui com uma representação de uma cidade, vamos dizer, que ela está super, hiper bem representada. Caxias, os 3 deputados, né? Caxias voltou a ter 3 deputados, na década de 90, Caxias tinha 3 deputados estaduais, agora voltou a ter 3 deputados estaduais, que vão certamente ajudar muito o município, toda a região oeste, né? Caxias é o berço político do governador Flávio Dino. E eu me sinto muito honrado de poder representar a minha cidade aqui na Assembleia e, evidentemente, o Estado. Eu fui votado em 209 municípios. Dos 217, eu fui votado em 209. Então vamos botar Caxias no meio, mas tem muita coisa, tem muita gente para receber atenção, para receber o resultado dessas políticas e desse trabalho parlamentar que você tem desenvolvido aqui a partir do dia 1º de fevereiro. Com certeza. Olha, parabéns. Muito obrigado. Sucesso. Tomara que essa vida parlamentar seja realmente um sucesso. Que o senhor se encante, assim como o senhor se encantou lá pela agricultura familiar e pelo cargo de secretário, e que tenha um resultado bom, que a gente converse aqui de uma outra vez e o senhor diga, olha, tudo isso que eu pensei lá no começo está se concretizando agora, tá certo? Eu te agradeço pelo delicioso café, pedir a Deus que abençoe você e sua família. Obrigada. Manda um abraço pro Borges. Depois que a gente vai comer nosso bode lá na Jaguarana, lá em Caxias. E quero você presente conosco lá. Porque a gente precisa de vitamina D, e Caxias tem muita vitamina D. Olha, já tem tanta que queima. Que aquela cidadezinha fria, gostosa, bonita. Bonita e gostosa bonita. Né? Caxias é uma cidade maravilhosa. Nevando lá com 42 graus. Uma neve. Ontem foi neve, 42 graus. Coisa básica da cidade que ela já não estranha. Mas muito obrigada pela presença. Mas o nosso café continua. Vou só me despedir aqui, mas continua. Bom dia para o senhor, bom dia para você também. Que sabe que essa entrevista, esse bate-papo todo aqui fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser e nos seguir nas nossas páginas nas redes sociais, que lá vai estar também tudo bonitinho para você. Mas todos os dias eu vou estar aqui às 8h30 da manhã esperando por você, tá bom? Combinado, hein? Tchau.